Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Glória a Deus. Minha história, falava para o pastor Gerson que eu estava bem nervoso para vir aqui. Primeiro por causa da... Irmãos, todos sabem que ao você subir ao púlpito e pregar, não é só vir aqui falar uma história, mas existe também a presença de Deus, que nós temos que transportar, ser instrumento dele. Então existe esse nervosismo de poder chegar até aqui e entregar a palavra que Deus tem ao coração de vocês. Mas também tem o nervosismo, porque além de meu amigo, meu compadre, meu pastor por muitos anos, foi meu mestre. Eu sempre falei com o pastor Gerson, foi o meu mestre. Ele me incentivou muitas vezes a aprender mais da Bíblia. Se hoje eu brinco que eu sou um bereano, foi por causa desse homem aqui. Estou na condição hoje de talmidim, de discípulo dele aqui, tendo a oportunidade na igreja do pastor estar pregando. Que alegria, muita alegria. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado por o senhor ter me essa oportunidade. A pastora Sueli também, que se eu prego, irmãos, ela me ajudou muito. O grande tempo na igreja, ela me convidava. Irmão Jean, prega na igreja. E isso foi me dando oportunidades, a gente vai crescendo, evoluindo. Então a pastora Sueli sempre me ajudou também ali, sempre me deu essa força, incentivo, assim. Jean, eu gosto de ver você pregando. Sim, é sempre incentivando, é pastora, né? Sempre nos incentivando. Então eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de poder estar aqui contribuindo, conhecendo vocês, uma igreja linda, igreja abençoada de Deus. E hoje, quando o pastor fez o convite, eu fui olhar qual que era o tema da mensagem, qual que era o tema da quinta-feira. Lá em general a gente tem a Quinta da Cura, e eu vi que era a Quinta dos Vencedores. Então quando você recebe um convite, você vai para a presença de Deus, vai orar para Deus e buscar a Deus uma direção. E eu orando a Deus, e Deus falou comigo a palavra chamado. E eu falei, chamado. Eu amo essa palavra, chamado. E eu comecei então a estudar. E Deus me direcionou lá para o livro de Jeremias. Quem trouxe, faz um favor, vamos abrir, vamos compartilhar. Jeremias, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, para nós entendermos e compreendermos melhor depois. Amém? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, o rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então a palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, Jesus. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui hoje, Senhor Jesus. Sou grato a Ti, Senhor Deus. Peço a Ti que o Senhor use a minha vida, Senhor. Que as palavras que saiam da minha boca sejam diretas de seu coração para o coração da igreja. Nós podemos compreender e saber do seu amor e do seu cuidado conosco, Pai. Assim te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja aqui conosco. Continua, Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Fiquem à vontade, irmãos. Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar essa mensagem, e a palavra veio para mim dizendo o que Deus vê quando Ele olha para você. O que Deus vê refletido em você? Já parou para pensar na complexidade que nós somos, irmãos? A nossa digital sendo única, a nossa íris sendo única. Nós somos pessoas únicas na face da Terra. Não existe ninguém igualzinho a nós. Parecidos em fisionomias, mas não igual. Cada um com a sua identidade e com o seu propósito. E muitas pessoas estão entrando por essa porta, estão passando por essa vida e apenas nascendo, crescendo, trabalhando, lutando e morrendo. Sem entender muitas vezes qual o sentido, qual o propósito que ela tem aqui na Terra. E nós entendemos cada vez que nós temos lendo a Bíblia que as histórias que ali contadas são histórias que são paralelas também para a nossa vida, que servem de reflexão para a nossa vida. Usam os testemunhos de antigamente para falar conosco, para nos ensinar, para nos instruir, para nos orientar. E quando nós lemos Jeremias e vemos a história dele, nós entendemos que Jeremias viveu num momento de Israel, num momento de profundo caos em Israel. A época onde ele estava vivendo eram momentos turbulentos, eram momentos difíceis. A fé estava se esfriando. As pessoas que lá viviam começaram a adorar vários outros deuses e esquecer do Deus verdadeiro. Ameaça iminente de guerra, de invasão. Até parece que está acontecendo, né, pastor? Parece. Deixa eu olhar. E Jeremias, ele é um sacerdote. Ele é filho de sacerdote. Ele é da tribo de Levi. A família inteira era dentro da igreja. E nós entendemos que quem era da tribo de Levi, a continuidade ali da vida era ser um sacerdote. Então, é interessante a gente olhar que Jeremias fala que a palavra veio a ele. Se nós pegarmos João 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Podemos compreender também que a palavra, Jesus, Deus, veio a ele. E falou para ele: antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser formado, eu o desejei, eu o projetei. Nós podemos imaginar assim, não, mas então essa história é para Jeremias, né? Deus está falando com ele. Mas no Salmo 139 vai dizer também que antes de Davi ser formado, eu o desejei. Então nós podemos entender, porque nós sermos únicos, Deus nos escolheu. Por isso que eu fui entendendo que a palavra que era para mim trazer hoje para vocês era chamado, era eu te escolhi. Porque na Quinta dos Vencedores, onde aqui só tem vencedores, estamos aqui buscando sermos vencedores através da palavra de Deus. Nós precisamos compreender que para sermos um vencedor, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? E existem fases, existem momentos na nossa vida desse chamado. Então nós olhamos para a vida de Jeremias, que era para ser um sacerdote, e Deus fala assim: não, eu não quero que você seja um sacerdote, eu quero que você seja um profeta.
eu quero que você saia além das tendas, além do templo e vá anunciar o arrependimento para as pessoas. Anuncie a eles que se eles não se converterem, se eles não buscarem os caminhos de Deus, haverá grande destruição para aquela nação. Então Jeremias pede desculpa, falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu sou um jovem ainda, eu não tenho conhecimento nenhum para estar falando para este povo. Esse povo não vai me escutar. E Deus fala, não te preocupes, eu estou com você. E no versículo 10, se não me falha a memória, Jeremias fala que Deus tocou em sua boca. E a partir dali ele ganhou força e saiu profetizando. Podemos imaginar que a vida de Jeremias, então, foi uma maravilha, né? Deus chegou, desceu do céu, falou com ele, entregou essa profecia, dizendo que ele seria a boca de Deus. Então, Jeremias foi um homem abençoado. Sim, nós sabemos, porque já sabemos o final da história. Ele foi um abençoado. Mas não livrou ele de várias lutas, várias situações difíceis. Ele foi muito humilhado, irmãos. Ele foi muito maltratado. Ninguém dava ouvido para ele. Ele chegou a um ponto dessa jornada dele que ele falou para Deus, indignado: Deus, o Senhor me iludiu. O Senhor falou que estaria comigo, mas o Senhor me iludiu. Só pode. Ninguém me ouve. Eu sou maltratado, eu sou acorrentado, o pessoal me esbofeteia. Por que tanta luta, Deus? E chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Olha a revolta. Nós conhecemos eles pelo profeta chorão, né? Lamentações de Jeremias, a reclamação dele. Mas como que não vai reclamar? Você fala com a igreja, você está entregando uma palavra de Deus para a igreja e ninguém está te dando ouvidos. Todo mundo está levando a sua vida como quer que seja, adorando os seus deuses, os seus ídolos, e vendo a destruição chegar e não dando bola para Deus. E ele fala para Deus, Deus, por que isso? Só que no mesmo instante que ele reclama, ele já entende. Falei assim, ele fala, Deus, eu não aguento, mas aquilo que arde em mim é maior. Aquilo que está doendo dentro de mim aqui para fazer a obra, para falar para as pessoas é maior. Ele entendeu o chamado dele. Então passa-se o tempo, chega um momento da vida de Jeremias, mais difícil da vida dele, que ele é lançado, eu estou contando resumidamente a história para a gente poder entender. É lançado dentro de um buraco. E lá ele fica com lama até a metade do corpo e é largado para morrer. Os próprios amigos, compatriotas dele que largam ele lá. E é onde ele falou assim, agora é meu fim. Vem um homem de outra região, lá da Etiópia, Ebed-Meleque. Chega até o rei e fala assim, rei, me permita ir lá salvar Jeremias. E ele vai lá, busca uns trapos velhos, pede para o Jeremias colocar debaixo do seu sovaco e tira ele com o maior carinho possível. Não foi ninguém da família, não foi nenhum amigo próximo, foi uma pessoa totalmente desconhecida que o salvou naquele momento mais difícil. Está entendendo? No momento que ele mais precisava, não foi alguém próximo que veio até ele e cuidou dele. Um desconhecido, um etíope. E então, infelizmente, acontece a destruição de Israel. Eles são levados presos para a Babilônia. E o povo ali, em meio à revolta, chega Nabucodonosor e diz para, não toque em Jeremias. O rei inimigo reconheceu a autoridade que Jeremias tinha. As pessoas ao seu redor não estavam conhecendo, mas o rei Nabucodonosor reconheceu em Jeremias e falou, cuidem dele. Cuidem desse homem.
E ele é a ponto de convidado para estar no palácio da Nabucodonosor. Mas ele fala, não, muito obrigado, mas eu quero ficar no meio do povo. Eu desejo que este povo seja salvo. Eu quero que este povo seja salvo. Ainda que eu sofra, ainda que seja difícil para a minha vida, que eu possa morrer, eu vou ficar aqui com o meu povo. E essa história, resumidamente, irmãos, é a história de Jeremias. Eu entendo que é um dos maiores profetas da Bíblia. A ponto de o próprio Jesus, quando perguntado o que falam, quem dizem que eu sou? Uns falam que é Elias e outros falam que você é Jeremias. Foi confundido com o próprio Jesus. Ele fala sobre a nova aliança e todas as vezes na Santa Ceia, a hora que nós estamos levantando o cálice e o pastor fala que é uma nova aliança, foi Jeremias que profetizou. Então ele é falado todos os domingos de ceia sobre essa nova aliança. Essa é a história de Jeremias, uma história para nós entendermos e tentarmos colocarmos na nossa vida, fazer um paralelo conosco. E eu entendi nessa que tinham fases do nosso chamado. E eu compreendi 4 fases do nosso chamado com Jeremias. Eu tenho certeza que em alguma dessas fases você está. Você está vivenciando alguma dessas fases do seu chamado. A primeira fase é o versículo 1:5, que diz que antes que eu formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. Deus escolheu a mim e a você. Ele nos escolheu. Ele nos desejou. Assim como um arquiteto, ele olha para um terreno vazio e lá ele imagina como será a construção, o prédio, a casa, como que vai ser aquele ambiente. Antes mesmo de ir para o papel, na cabeça dele imaginou, nós entendemos que Deus foi assim com nós também. Antes mesmo de formar nós, Ele nos desejou. Assim, você vai para a terra para fazer algo específico para mim. Eu preciso de você em tal área. Todos nós somos chamados por Deus. Todos, não importa. Todos temos essa escolha por Deus. Deus não te chamou pelo que as pessoas veem em ti, mas pelo que Ele mesmo colocou dentro de ti antes que você nascesse. Você começa a pensar hoje, refletir agora, por quê? Qual é a minha função, então, aqui na Terra? Às vezes eu sou muito jovem, às vezes eu sou muito velho. Jeremias, ele se achou jovem. Ele achou que ele não teria capacidade. E por ele viver dentro da igreja, dentro do sacerdócio, ele viu que aquele chamado era grande para ele, porque ele via que o povo estava corrompido. Ele convivia com isso. Então ele viu, Deus, não vai dar certo isso que o Senhor está falando para mim. Eu não vou conseguir. Essa obra é muito grande, que é a segunda fase do nosso chamado. Se hoje você está aqui dentro da igreja, algum momento da tua vida você foi chamado por alguém. Alguém te convidou. Vamos lá na igreja? Vá na igreja. Deus tem algo para você. Quem aqui que veio para a igreja sem nenhum convite? É verdade, ó, ninguém levantou a mão. Todos vieram convidados. Por quê? Deus usou. Deus usou alguém para te chamar, para te convidar, para você estar aqui, com um propósito. Então, depois que você veio para a igreja, você começou a conhecer esse ambiente, você começou a conhecer a Deus, você recebe convites, você recebe orientações, e você diz, eu não posso fazer isso, pastor. Pastor Gerson, quase 30 já de ministério, pastor? Quase, né? Já houve alguns não dos irmãos, pastor? Dizendo, eu não sou capaz. Muitos dizem,
Não sou capaz. Eu não posso. Eu mesmo, irmãos, quando recebi o convite do pastor, você acha que não passa pela minha cabeça, eu? Não tem outro. Porque a gente sabe, não é fácil, irmãos. Existe um preparo, existe uma busca, existe, um zelo, um medo, um temor. É muito melhor, confortavelmente, estar na tua casa, sentadinho, com os perninhos erguidos, assistindo televisão. É muito bom. Então, mas você prefere, entende que o chamado seu é maior. E as desculpas que você acaba dando chegam aos ouvidos de Deus. E Deus convida uma vez, Deus convida outra vez, até que chega um momento que Deus fala assim: vou ter que tirar o teu talento e dar para outra pessoa que está querendo fazer. Porque está na Bíblia a palavra dos talentos dizendo que aquele que é dado e quer, mais será dado. Mas aquele que não quer, será tirado e dado para aquele que quer. Estão me entendendo? Quem está entendendo diz amém. Amém, glória a Deus. Essa fase da negação é muito ruim, irmãos, é muito difícil. E todos também passam ou vão passar pela fase da negação de dizer que não são capazes. Mas não é eu vindo aqui hoje dizendo para você que você é capaz. O próprio pastor Gerson, que tem o conhecimento de cada um de vocês aqui, vai dizer que vocês é capaz. É o próprio Deus falando para você que você é capaz. É o próprio Deus falando para você que você é um escolhido dele. Então esse momento de você estar negando ele, você está dizendo para Deus, Deus, você errou. Então se chegar ao convite a você, e às vezes o convite, a negação, irmãos, não é só se o pastor ou fazer algo dentro da igreja, ser um cargo dentro da igreja. Muitas vezes a negação acontece lá no seu trabalho, onde você tem uma oportunidade de você falar de Jesus para uma pessoa e você se cala. E você se nega. Isso também é uma negação ao seu chamado. No começo, quando eu me converti, eu mergulhei na Bíblia e queria aprender tudo de uma hora para outra, e eu comecei a ficar muito fissurado nas histórias, e eu começava a contar com todo mundo, até ganhar aquele título maravilhoso que todo crente ganha: crente chato. A família da minha esposa falava: já tá chato. Mas é que eu queria estar compartilhando, irmãos. Eu queria que as pessoas também provassem aquilo que eu estava provando naquele momento de transformação da minha vida. Eu queria que eu brinco, que aquele bolo maravilhoso que eu experimentei, eu também queria que as pessoas experimentassem. Então eu via, a minha falecida avó era uma pessoa muito religiosa, e ela tinha um santuário dentro da casa dela, e eu chegava para ela e falei: vó, olha aqui Êxodo 20, vó. Olha Êxodo 20. Não façam imagem de escultura, vó, não pode. E ela nem dava bola, porque a forma que eu queria convencer ela na marra. Eu queria fazer ela se converter na marra. Mas não é assim. Com o passar dos anos, foi sendo diferente. Mas essa é a segunda fase do nosso chamado. Você começa a compreender mais da Bíblia, você começa a frequentar a igreja, você começa a ouvir, a entender muitas vezes. Você começa, em certos momentos da tua vida, você está falando com alguém e vem um versículo na tua cabeça para você começar a comentar com uma pessoa. Que quando você vai conhecendo a palavra, vai ouvindo, a fé vai aumentando. Então vem a nossa... O teu não sei não é um problema para Deus, porque Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus! Então vem a terceira fase. Essa fase é difícil. Essa fase é a fase da luta. Ah, crente não tem luta. E como tem, né, irmãos? Tem a música do Thales que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia somos tentados. Todo dia somos
levado por situações que possam tirar a nossa paz. Jeremias, esse profeta que falava que tinha o telefone de Deus, que Deus ligava para ele, Jeremias 33:3, que todo mundo brinca, falava diretamente com Deus, enfrentou tantas lutas. Eu, graças a Deus, até hoje eu não apanhei pelo Evangelho, mas já fui ridicularizado pelo Evangelho. As pessoas já zombaram da minha fé muitas e muitas vezes. E dói, irmãos. É difícil, é ruim você ser zombado de algo que é bom. Então Jeremias enfrentou essa luta gigante de ser preso. Então essa terceira fase do nosso chamado, que às vezes você possa estar nela, passando lutas, a luta que eu sempre falo, às vezes é a dificuldade financeira, que veio na sua família, na sua vida por este momento, faz parte do seu chamado. Porque nessa luta, às vezes, financeira que você está enfrentando, Deus está ensinando você para uma situação que você não deve mais cometer. Se você está passando uma luta, às vezes, no seu casamento, por mais que seja difícil, também, às vezes, é um ensinamento. Eu estou há 18 anos casado com essa mulher linda e maravilhosa que está aqui hoje me acompanhando. 18 anos estamos juntos. Foram anos de muita alegria com ela. Como eu cresci, como ela me fez eu crescer, como eu prosperei ao lado dela. Mas também teve momentos difíceis de luta. Nós brigamos. Nós chegamos a se separar. E Deus foi nos ensinando naqueles momentos. Deus foi nos orientando que por aquele motivo que a gente fez a gente brigar e se separar, a gente nunca mais cometeu. Foi um ensinamento difícil, dolorido, mas a gente já aprendeu. Foi questão financeira, tá, irmãos? Só para fazer um parênteses aqui. Uma questão financeira que a gente estava passando. E às vezes é a luta familiar, que uso outro exemplo que está aqui também, a minha mãe. Por 10 anos, irmãos, minha mãe dobrou o joelho no altar na General Carneiro, e a pastora Sueli prova, e o próprio pastor Gerson está aqui, do quanto essa mulher chorou e orou pela minha vida. Porque fazem 18 anos que eu me converti, mas durante 24 anos eu fui um rapaz que, podemos dizer que era o bom vivante, eu saía das baladas, como o pastor Gerson disse. Quando minha mãe se converteu, eu fui o primeiro a dizer para ela, pronto, o pastor fez lavagem na sua cabeça agora. Glória a Deus. Eu era esse cara que ridicularizava. Eu era essa pessoa. Mas a minha história com Palmas é interessante por causa que aos 12 anos de idade, minha mãe morava aqui, e numa igrejinha que existia perto da rodoviária, se eu não me engano, era uma Só Senhor a Deus, num culto de quinta-feira, eu estava lá, eu, a minha mãe e a minha tia, e eu lembro que naquele culto eu aceitei Jesus, com 12 anos de idade. Nunca mais esqueci aquela cena, irmãos. Eu lembro do chão batido, que era cimento puro. Eu lembro daquele chão, era um banco, nós estávamos nos primeiros bancos, nós era criança, nós estávamos nos primeiros bancos, e eu lembro de eu aceitando Jesus e chorando aos 12 anos de idade. Lembro que eu cheguei em casa e eu era uma pessoa, sempre fui muito religiosa, e eu rezava Ave Maria, rezava Salve Rainha, rezava tudo isso antes de dormir. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, e agora? O que eu faço? Será que eu continuo rezando Ave Maria? Agora eu sou crente? Aos 12 anos. E a minha vida continuou, irmãos. 12 anos, jovem, adolescente, fui crescendo. Fui me envolvendo com meus amigos, baladas, ia para... minha mãe nem sabia muitas vezes aonde eu estava, por muitas vezes, e achando que eu era, né, o cara. Eu não preciso de Deus. Pastor Marcos, na época lá em General Carneiro, convidava para ir para a igreja, falava, Jean, vai participar de um culto lá. E eu falava, não, eu vou.
Eu falei, eu não vou nada. Sendo real com vocês, irmãos. Essa é a minha história. Até que um belo dia, eu volto para Palmas, 12 anos depois, aos 24 anos. O pai vai montar uma loja aqui, onde tem churrascaria Espeto de Ouro, perto da prefeitura lá. Nós estamos montando essa loja, nós estamos se organizando, e eu e meu primo, num domingo à tarde, eu tô passeando pelo centro de Palmas aí, dando umas voltas, e ele falou assim para mim, Jean, eu vou pra rádio agora, vocês conhecem o Boni, o radialista, ele, vou pra rádio agora, depois que eu sair da rádio a gente continua saindo aí. Falei, beleza, vou ficar dando umas voltas aqui em Palmas, tô sozinho mesmo, vou dar uma caçada. Na época eu disse isso para ele, era 7 e pouquinho da noite. E continuei pelo centro de Palmas. E eu andando de carro, irmãos, pelo centro ali, perto da Pernambucanas, eu ouvi uma voz que disse assim, vá na igreja. Eu falei assim, eu acho que eu bebi demais. Pensei comigo assim. Mas aquela voz insistiu comigo, mas eu já tinha um relacionamento um pouquinho com Deus, eu entendi que aquela voz era diferente. Eu falei assim, eu vou na igreja, eu vou. Mas eu tenho que sentir uma felicidade maior do que a melhor festa que eu já fiz na minha vida. Senão eu nunca mais piso numa igreja de crente. E na época me veio a imagem da igreja do evangelho lá da primeira do pastor Francisco. Me veio a imagem da igreja assim. E eu entrei na igreja e os diáconos abençoados de Deus, como sempre são, me receberam com um abraço. Nunca tinha visto aquele homem na minha frente lá, ele me recebeu com um abraço, me levou até o banco, aqui na sexta fileira, no banco de trás. E lá, irmãos, até hoje a imagem da minha cabeça é eu sentadinho, o pastor Francisco pegando a palavra e a igreja, as cadeiras da igreja fazendo assim, ó. E ali ficou só eu, o pastor Francisco sendo usado por Deus e Deus. E Deus tratou a minha vida de uma maneira, irmãos, que eu saí dali sabendo do meu chamado. Eu entendi ali que a felicidade que eu tinha vivido lá no mundo não chegava nem aos pés daquilo que eu estava sentindo naquele momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então passa-se o tempo, irmãos, e eu começo a mergulhar na palavra, eu começo a querer compreender, começo a entender, e a fé vem pelo ouvir. E começou a mudança em minha vida. E começou a mudança, e comecei a entender. Durante esse processo dos 18 anos que eu comentei com vocês aqui, eu tive várias lutas, várias dificuldades, eu tive dificuldade financeira. Não faltou comida na minha casa porque a minha sogra e meu sogro na época nos deu de comer. E quando eu casei, fui morar numa casa deles de favor. Mas Deus sempre cuidando. Deus sempre orientando. E aí vem a quarta fase do chamado, irmãos. Que é a fase da autoridade, da conquista e da vitória, irmãos. Eu não conquistei tudo aquilo que eu desejo, aquilo que eu sei que Deus tem para mim ainda. Mas eu entendo que as lutas que eu tive, as lutas que eu fui atravessando e tendo, me serviram de casca para eu poder estar avançando no meu caminho. Se hoje eu tenho a oportunidade de vir aqui no pastor Gerson trazer essa mensagem, trazer esse meu testemunho e dizer para vocês que vocês são chamados, é porque Deus olhou para mim um dia e falou assim, filho, eu te escolhi também. E se Ele fez comigo, irmãos, por que Ele não vai fazer com você também? Nós precisamos compreender que se você está aqui nessa noite, é porque Ele está falando com o seu coração. Jeremias falou, a palavra veio a mim. A palavra veio a mim. A palavra veio a você. O amor de Deus veio até você, irmãos.
A vitória do chamado não é a ausência de guerra, é a garantia que o inimigo pode até lutar, mas ele não vai prevalecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria convidar já o louvor para estar aqui no altar, nós cantamos junto. Mas, irmã, coloque o versículo 19 do capítulo 1. Eu quero que você grave no seu coração esse versículo hoje. Se você está com a Bíblia, marque. Se você abriu o celular, grife esse versículo. O 19, irmão. Desculpa. Versículo 1, 19. Capítulo 1, 19. Desculpa. É o nervosismo que a gente tá. Eu sei, eu entendo. E pelejarão contra ti. Não está tendo ausência aqui de luta. Mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz quem, irmãos? Quem está conosco, irmãos? É o Senhor. Aleluia. É o Senhor quem está conosco. É o Senhor que escolheu nós. Como eu falei, o tema dessa mensagem, eu te escolhi. Ele escolheu a mim e a você para nós darmos os frutos que Ele quer. Você é uma engrenagem do sistema de Deus. Entenda isso, irmãos. Você está aqui hoje porque Deus te convocou. Você está aqui, lá no teu coração, o desejo, eu vou para a igreja hoje. É hoje que eu quero ir na igreja. Você não está vindo aqui porque você é um religioso que toda quinta-feira quer bater carteirinha aqui, não. Você está vindo aqui porque você tem algo que você quer de Deus. E Deus está entregando para você isso. Ele não teria me trazido lá de General Carneiro e tocado o meu coração lá em General para falar para você isso. Essa mensagem eu nunca preguei. Seria fácil, né, pastor? Às vezes você tem uma mensagem pronta, preparada e vir pregar. Mas não. Deus tocou no meu coração. Essa é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, irmãos. Esse é o amor e o carinho que Deus tem por vocês para a igreja de Palmas. Dizendo que Ele escolheu vocês. Que esse chamado é de vocês. Que antes que Ele te formasse no ventre, conheceu vocês. Oh, meu Deus. Maravilhoso és tu. Vamos louvar. Fique de pé, irmãos. Vamos louvar com essa linda canção. Queria convidar vocês, irmãos, a virem aqui à frente. Vamos cantar tudo junto. Foi chamado?